Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos dar continuidade no tutorial da regata de malha canelada, aquela malha que parece uma sanfoninha. Então nós vamos precisar, que nós cortamos aquele dia, né, 2 faixas para fazer as alças. Então essas 2 faixas estão com 51 de comprimento e 5 de largura, 2 dessa. Aquele dia eu falei 6 centímetros de largura, mas depois eu percebi que com 5 fica bem melhor, mais bonita, né? E aqui nós temos 2 faixas de 32 centímetros. E o corpo da blusinha, né? Que no caso dessa tem em torno de 46 de largura e 44 aqui do começo da alça para baixo. Então, nós vamos para a máquina costurar. Bom, aqui na máquina, vocês perceberam que eu coloquei alfinetinhos desse lado. Desse outro lado, olha, o alfinetinho eu coloquei do lado contrário, para facilitar na hora de costurar, tá bom? Porque a gente costura aqui e depois nós viramos para costurar aqui, daí fica no jeito de tirar o alfinetinho, tá bom? São detalhes que fazem a diferença, né? Então, vamos lá. O pezinho tem um detalhe aqui, ó, ele é importante ficar, você não pode começar aqui na beiradinha, você tem que colocar o pezinho pelo menos a metade em cima do tecido, tá bom? Então, vamos lá. Vamos costurar no ponto 4, para ter mais flexibilidade da costura na malha. Ponto reto e vamos lá. Coloco aqui, olha, a agulha dentro do tecido e começamos a costura. Para trás, retrocesso e vamos adiante. Aqui sempre olhando se tá certinho. Aí eu não falei, né? Direito com direito, né? Costurar no avesso. E vamos primeiro costurar, olha, a lateral da blusinha. E se você gosta desse tema e gosta dessa explicação, deixe seu like, se inscreva, tá? Nos ajude a crescer com o canal e trazer bastante novidade. Nós vamos fazer isso dos dois lados. Retrocesso. Viramos aqui e vamos costurar deste outro lado. Descemos a agulha, rodando ali, né, com a mão a roda. Retrocesso, para não desmanchar a costura, sempre no começo e no final da costura. E então, conta aí pra mim, você gosta de blusinha de malha? Que outra coisa você gostaria de aprender? Deixa ideia pra gente fazer mais vídeo legal, tá? Tutorial que seja importante para você. Diga assim, olha, eu tô precisando aprender a fazer tal coisa. Esses dias eu olhei umas vitrines e percebi que tá usando muita roupa, muita blusinha canelada, vestidinho, e eu vou trazer para vocês o tutorial do vestidinho de malha canelada, que é assim um clássico, né? Sempre usa vestidinho assim. Todo ano tem, mas esse ano tá demais. Então, olha, ficou assim. Nós podemos passar aqui agora um zigue-zague, também no ponto 4, só para unir aqui. Só que malha, ela não desfia. Então, se você não quiser passar o zigue-zague, não tem problema, tá? Então, o zigue-zague é sempre um ponto fora e um ponto dentro.
Quem tem overlock, passa overlock. Eu tenho, mas eu prefiro costurar assim, tá bom? Acabou a linha. Vamos aproveitar aqui, ó, para vocês verem como que eu faço, tá? Eu coloco a agulha lá dentro, pezinho erguido e encho a minha canelinha com a mão. Eu prefiro assim. Ela fica mais suave na canelinha, é mais prático, até mais rápido, né? Acaba, já encho assim. Mas, se você já tem outra forma de fazer, faça do seu jeito. Essa máquina, ela é bobina mágica, ela enche aqui dentro. Então, eu tenho que... Ela acaba desregulando um pouco o ponto. Eu prefiro assim, então, para não mexer com a máquina. Mas isso é coisa minha, né? Cada um tem as suas manias, vamos dizer assim. E também nós não podemos encher muito a canelinha, porque senão ela embola lá embaixo. Essa máquina, tá? Tem máquina que não dá esse tipo de problema. Então, vamos lá. E pegamos aqui, olha, um retalhinho para puxar a linha antes de começar a costura, ó, para ficarmos com as duas linhas juntas. Então, colocamos lá para trás e agora vamos para a blusinha. Então, vamos passar o zigue-zague. O zigue-zague, nesse caso que não descia, é legal para a costura não ficar abrindo assim, né? Ela fica certinha, com acabamento bonitinho, ó. Então, ficamos assim. Esse instrumento de cortar linha, ele é muito baratinho e é bom sempre estar com ele aqui do lado quando você está costurando, né? Porque a gente já vai fazendo isso, ó, tirando as linhas, deixando a costura bem bonita, bem limpinha. Agora, nós vamos fazer o acabamento do decote, tá? Que no caso, olha aqui. Então, nós pegamos aquela faixa menor, que no caso tem 32 de... daqui até aqui tem 32 e 5 de largura. Aqui, nós vamos dobrar o direito para fora, tá? Dobramos assim. E aqui eu estou com o direito e eu vou deixar um pedacinho lá para fora para começar a minha costura, tá bom? Podemos colocar o alfinete para dar mais segurança, ó. Eu gosto de fazer assim. E vamos começar a costura do nosso decote. Lembrando que na parte 1, eu tinha falado para cortar com 6, mas depois da blusinha pronta, eu vi que ia ficar mais bonito assim. Como eu tô fazendo outra blusinha para poder fazer novamente o tutorial, então eu já aproveitei e diminuí, que vai ficar mais delicado, tá? Então, começamos a costura aqui. Opa! Costura reta, né? Retrocesso. E agora, nós começamos a puxar. Você vai puxar lá em torno de 1 centímetro e costurar. Puxa aí mais 1 centímetro e costura, vendo sempre, né, se tá alinhado aqui. Então, você tá gostando dessa costura? Às vezes, quem tá começando a costurar pensa que é difícil, mas é só manter a calma e se ligar em cada passinho. Foi assim que eu aprendi, tá? Vendo cada detalhe, assistindo mais de uma vez e vai fazendo. Você pode fazer roupas lindas quando você está começando e não fazer só coisinhas basiquinhas. É só ter paciência, não é mesmo?
determinação. Falo isso com base em mim mesma, né? Foi assim que eu fui aprendendo. Eu tinha tanta vontade de aprender que eu assisti uma vez, outra vez, foi tudo pelo YouTube que eu aprendi. E agora eu já estou aqui, ó, ensinando também, retribuindo o que eu recebi. Então, aqui termina a blusinha, retrocesso, e veja só, tanto de um lado, aqui, ó, para não engolir o tecido, ficou sem costurar, porque a gente começa por aqui. Então, nós vamos aqui agora, ó, costurar esse pedacinho que faltou. Vocês percebem que sobrou um pedacinho aqui e do outro lado também. É melhor assim, porque depois nós vamos cortar o excesso, tá? Então, olha que bonitinho, né? Parece blusinha comprada na loja. Fora do corpo fica meio franzidinho, mas é isso que vai deixar bem assentado no teu corpo, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Enquanto isso, nós vamos conversar. Me conta aí, você tá gostando? Que cor que você gostaria de fazer essa blusinha? Que cores que está na moda, né? Eu tô fazendo essa daqui com uma cor mais neutra, né? Fica bonito usar até no inverno. Mas tem as coloridas, eu fui na loja sábado, gente, porque eu tive que comprar mais tecido desse, né? Porque era um retalhinho, lembra que eu tava usando? Cada cor linda pro verão, né? Então, aqui, retrocesso, e começamos a esticar. Gente, eu acho uma delícia costurar malha. E ela sempre fica boa no corpo. Para iniciante, é o melhor tecido, porque não tem aquele perigo de você fazer uma blusa e não entrar no seu corpo. Então, você já vai ficando feliz, assim, ai, deu certo, ajusta melhor no corpo, porque malha estica, né? Então, se houver algum errinho, assim, na medida, porque quando a gente está começando, às vezes a gente deixa pouca folga de vestibilidade, que fala, né? Eu comecei copiando minhas roupas, então eu colocava em cima da cama o tecido, alfinetava todo no colchão, assim, e colocava outra roupa por cima e recortava. Depois de costurada, ficava pequena. Então, quando a gente costura tecido que não é plano, que no caso é a malha que estica, aí já não corre esse perigo, né? Porque dá uma esticadinha já dá tudo certo. Para você não se decepcionar nas primeiras peças. E é tão rapidinho, né? Rapidinho você tem. Essa aqui, minha filha falou, ai mãe, eu preciso de uma regatinha. E eu já estava para fazer esse modelo, já estava para fazer um tutorial de regatinha. Então, acabei aproveitando a oportunidade e fazendo a dela. Então, aqui, ó, nós temos, então, frente e costa, tá bom? Ó, os dois lados. Agora, nós vamos pegar aquela faixa maior de, quanto que deu? 51, e vamos fazer a alça. Primeiro, nós vamos pegar aqui, ó, direito com direito e costurar aqui. Tem várias formas de fazer alcinha, inclusive de amarrar. Essa eu tô fazendo dessa forma, tá bom? Então, aqui eu vou colocar no número 3 agora, do ponto 3, tá? Pra ficar bem aqui, que nós vamos esticar bastante. Retrocesso.
Então, ficamos assim, ó. Pode esticar o que for, que tá tudo certo, tá bom? Então, agora, nós vamos começar essa costura debaixo do braço. Essa parte aqui que nós costuramos, nós vamos pegar aqui, ó, colocar em cima... Ah, desculpa. Nós vamos começar aqui, ó, a costurar no avesso. Então, vai ficar assim, ó, avesso pra cima e avesso pra cima, tá? Então, aqui, ó, depois nós vamos virar isso aqui para o direito, para fazer o acabamento. Então, vamos lá. Peguei a agulha, ajeitar as linhas lá para trás e vamos começar. Vocês já compraram blusinha que fica aquele buraquinho logo na primeira usada, dali a pouco tem um buraquinho debaixo do braço? Então, para não acontecer isso, nós vamos, ó, começar a costura e dar um retrocesso bem costuradinho aqui, para não ter perigo de fazer isso. E aqui, da mesma forma, com a faixa aberta, nós vamos puxar um pouquinho, 1 centímetro, esticando só a parte de cima, de baixo fica certinha. E vamos. Estica. Esticamos. E costuramos. Olha lá como que tá ficando bonito. Tá vendo? Estica. E costura. Aqui, nós vamos seguir reto aqui, ó. Reto com a lateral, tá? Depois nós vamos cortar aqui. Então, como que nós vamos fazer? Assim, ó. Deixar retinho e ir até onde acabar. E depois, nós vamos cortar esse pedaço aqui. Ó, daí nós cortamos aqui, ó, rente, pra ficar bem bonitinho, ó. E fica tudo igualzinho. Isso só é possível de fazer se você deixar aquela parte a mais. E depois, nós vamos virar assim e costurar aqui. E vai ficar lindo assim, tá bom? Bom, agora, antes de virar, nós vamos costurar do outro lado. Então, o outro lado, quando nós viramos assim, ó, para costurar o outro lado, nós vamos lá debaixo do braço, onde nós tínhamos começado a outra costura daqui para lá, e vamos fazer daqui para cá. Só que agora a alça tá pro lado de baixo. Então, em vez de puxar em cima, nós vamos puxar embaixo. Então, vamos ajeitar aqui a linha toda para trás, vamos tirar essa para não atrapalhar. E vamos, com toda a nossa paciência, lembra? Então, costuramos, retrocesso, e agora nós vamos puxar o de baixo, que é a alça, e costurar. Puxamos, costuramos. Se você já é costureira e tá aqui assistindo, conta pra mim. Como que você faz? Você já fez esse modelo? Você faria diferente? Eu também gosto de continuar aprendendo, né? Tenho muito que aprender ainda. E aqui, retrocesso.
Eu não vou mostrar os dois lados, porque é igual, né? Então, aqui, olha como que nós estamos, ó. O avesso e o direito da faixa, da alça, né? Do acabamento. Então, agora, nós vamos novamente lá debaixo do braço. Eu gosto de começar sempre por aqui, para ficar a distribuição sempre igual. Então, a gente dobra assim e dobra novamente. Então, agora vai ficar tudo para o direito aqui, o direito aqui. Então, olha lá, cobrindo essa costura aqui que não tá bonita, né? Então, ponto reto, bem na beiradinha aqui e vamos. Ai, mas fica tão bonito. Retrocesso e vamos seguir adiante. Agora, você vai dando as ajeitadinhas, esticadinhas assim, para ficar tudo certinho. Fazendo aí, você vai entender o que eu tô mostrando. Quanto mais na beiradinha, mais bonito vai ficar, tá? E agora que vai sair do tecido da blusa, então, ó, nós vamos ter que dobrar, ajeitar a parte de baixo e a parte de cima, pra ficar da mesma largura lá. Aqui eu vou mudar pro ponto 4 novamente, pra ter mais flexibilidade, tá bom? Pra não arrebentar a costura. Não pode esticar para costurar, tá? Senão fica toda enrolada a alça. Veja sempre se tá a contento aqui, né? Sem torcer. E então, já deixou seu like para nós? Eu tenho muitas ideias para trazer aqui, então preciso do seu like também, para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas, né, que precisam aprender a costurar para ganhar seu dinheirinho. Isso é muito importante, né? Aqui tá querendo dar uma enroladinha, ó. Então, a gente tem que ir lá e seguir o tecido do jeito que tem que ser, né? Senão enrola tudo. Agora, eu vou entrar novamente no tecido, na blusa. E, novamente, eu vou aqui cobrir a costura, tá bom? Ó. Esticadinha. E já tá terminando a blusinha, olha. Deu certinho. Chegou onde deveria. E o retrocesso novamente. Depois eu vou fazer o outro lado, mas já vou mostrar esse pra vocês. Tá? Tá meio torcidinho, mas a hora que colocar no corpo, já vai ficar bonitinho, esticadinho, tá bom? Aí o tecido já vai se ajeitando, ó. E então, o que vocês acharam? Ficou bonitinho, né?
Depois lá na manequim vocês vão ver que fica certinho, tá bom? Então, já eu vou mostrar a blusinha pronta pra vocês. Fazendo o outro lado e colocando na manequim, tá bom? Tchau, tchau!